Graça e paz, eu sou Diego Lopes e estou aqui com o pastor Tiago Cavaco também. Estamos aqui para conversar sobre a Igreja Evangélica em Portugal, sobre o ministério da palavra aqui nesse país tão amado, um país que escolhemos para ser a nossa casa. Também sobre o ministério Martin Butzer, que é o seminário que estamos a trabalhar e a começar juntos aqui. Lisboa, Portugal, é de extrema importância para a missão global. Nós estamos entre a África, nós estamos à entrada da Europa, nós vivemos uma cidade extremamente cosmopolita, ao mesmo tempo que vemos igrejas pequenas, com dificuldades. Como nós podemos fazer parcerias, ou como seminário, os nossos ministérios como pastores poderiam colocar juntas essas duas realidades, as pequenas igrejas e o grande centro cosmopolita que é Lisboa, e a grande influência de Portugal na Europa também. É uma ótima pergunta. Por um lado, eu acredito que parte de ajudar é reconhecer um trabalho de resistência difícil, mas que tem sido uma marca das igrejas evangélicas em Portugal. Ou seja, pelo facto do protestantismo ser escasso, significa que os poucos cristãos evangélicos que existem apesar de Portugal, de certa maneira, apesar de Portugal. Então. Portanto, que nesse sentido, a nossa experiência de resistência cultural é muito grande e deve ser valorizada. Porquê? Porque no mundo tereis aflições e, portanto, se Jesus Cristo nos tivesse dado um Evangelho, Ele próprio, que representasse apenas uma adesão a circunstâncias fáceis, não era preciso resistir. E nesse sentido eu acredito que os cristãos evangélicos em Portugal têm muito para poderem ser até exemplos para outras culturas que ainda não têm de atravessar uma circunstância de resistência como nós temos atravessado. Por outro lado, também é verdade que às vezes essa resistência tem significado um certo alinhamento da cultura no seu todo, como perguntavas. E, portanto, é preciso, por um lado, gratificar ou congratular os evangélicos em Portugal a dizer que vocês têm resistido, isso é admirável, faz-nos lembrar a maneira como Paulo elogiava a fé dos Tessalonicenses no meio de perseguições. Nesse sentido, é preciso reconhecer a resistência dos cristãos evangélicos em Portugal, ao mesmo tempo que também é preciso dizer, olha, não façam da vossa resistência uma indiferença à cultura portuguesa. Sim. Porque muitas vezes é isso que acaba por acontecer. Como os evangélicos tiveram de resistir independentemente da cultura portuguesa no seu todo, às vezes ganharam quase que uma indiferença. Portanto, quando tu conheces muitas das comunidades evangélicas em Portugal, elas estão isoladas, elas estão fora, às vezes estão de facto descontextualizadas em relação ao país do qual fazem parte. E nós acreditamos que o Evangelho trabalha nos dois campos. Por um lado, o Evangelho é suficientemente poderoso para te fazer resistir quando as pessoas estão do outro lado e não te olham com bons olhos. Mas, por outro lado, o Evangelho também te desperta, pelo trabalho do Espírito Santo, para tu olhares com misericórdia para a cultura que está à tua volta e dizeres assim, se Cristo me redimiu pela graça, Ele pode redimir qualquer pessoa Sim. que está à minha volta. Então, uma crença na solidez do Evangelho, no poder da Palavra de Deus é essencial para alcançar uma Europa secularizada, para alcançar, por outro lado, uma Europa extremamente religiosa e mística, mas longe da Palavra de Deus. Não é? Isso me faz lembrar dos avivamentos da história, onde os grandes movimentos missionários começaram com uma pregação fiel da Palavra de Deus, que sai do púlpito, dos lugares para o comércio, para a vida, não é? Eu acredito que, nesse sentido, Lisboa é extremamente importante para o alcance da Europa, para o alcance de Portugal, não é?